No próximo episódio de Marcados pelo Passado, Devran está com Azize, quando Vera liga. Devran pergunta onde ela está. Ele conta que a procurou no trabalho e até no café que ela costumava frequentar, mas não conseguiu encontrá-la. Preocupado, pergunta se ela está bem. Vera responde que, depois de tudo o que aconteceu, é impossível estar bem. Ela lembra que Pervin tentou obrigá-la a interromper a gravidez e afirma que não quer mais vê-lo. Em seguida, revela que está indo embora para Moscou. Devran tenta explicar que não sabia do plano da mãe e pede uma oportunidade para conversarem com calma. No entanto, Vera diz que não há mais nada para discutir. Ela lembra que ele já tomou sua decisão, escolheu continuar casado com Azize. Para Vera, isso significa que ele quer o filho que ela espera, mas não a mulher que está ao lado da criança. Sem dar espaço para novas explicações, Vera encerra a ligação e se despede. Devran fica abalado com a conversa e permanece em silêncio. Ao perceber a reação dele, Azize pergunta o que Vera disse e se ele realmente pretende deixá-la enfrentar tudo sozinha, ainda mais estando grávida. Devran continua preocupado, enquanto os dois tentam descobrir o que fazer para impedir que Vera desapareça de vez. Após fugir, Vera é levada para a casa de Yavuz. Yavuz a apresenta aos demais e deixa claro que ela será tratada como uma convidada. Apesar da surpresa dos familiares, ele explica que Vera agora representa uma vantagem contra a família de Devran e ordena que todos a respeitem. Em seguida, manda que preparem um quarto para ela descansar e afirma que ninguém poderá desobedecer às suas ordens. Mesmo desconfiada, Vera pergunta se realmente pode confiar neles. Yavuz garante que, a partir daquele momento, ela estará protegida e promete fazer tudo o que for necessário para mantê-la em segurança. Mais tarde, Vera conversa por telefone com Ice. Ela explica que todos acreditam que fugiu para a Rússia e pede que esse segredo seja mantido. Ice confirma que conseguiu resolver o problema com a ajuda de um médico conhecido e revela que, oficialmente, Vera aparece como grávida nos documentos. Vera agradece e diz que essa mentira lhe dará tempo para colocar seu plano em prática. Ice alerta para não contar a verdade a ninguém, pois, se descobrirem que a gravidez é falsa, ambas correrão grande perigo. Vera concorda e afirma que manterá a farsa. Em seguida, ela confessa que inventou essa gravidez porque acreditava que um filho seria a única maneira de permanecer ao lado de Devran. Depois de dedicar sua juventude, seu trabalho e sua vida a ele, sente que foi traída. Agora, diz que, da mesma forma que Devran partiu seu coração, ela também pretende fazê-lo sofrer. Enquanto isso, Yavuz tenta aconselhá-la. Ele diz que a jovem está presa ao passado e insiste em buscar alguém que nunca valorizou, quando deveria enxergar as oportunidades que ainda tem para reconstruir a própria vida. A notícia do casamento de Melis e Sevat provoca revolta entre os familiares. O insuportável e chato do Asmet finge repreender Sevat por ter levado a única sobrinha da família para se casar sem o conhecimento de todos. Ele afirma que, além de desrespeitar a família, os dois ainda criaram um grande constrangimento diante da comunidade. Sevat tenta se justificar, dizendo que nunca teve más intenções e que apenas quis proteger o relacionamento deles. Mesmo assim, os parentes lembram que um casamento não pode acontecer sem a presença da família e sem uma cerimônia tradicional. Nesse momento, a avó de Sevat chega ao local e também exige explicações. O rapaz afirma que ama Melis e garante que ela sente o mesmo por ele. Melis confirma que se casou por vontade própria e que os dois se amam. Para evitar que o conflito aumente, Asmet pede calma. Ele reconhece que os jovens erraram ao se casar escondidos, mas diz que agora o mais importante é reparar a situação. Como solução, propõe realizar uma grande festa de casamento diante de toda a comunidade, preservando a honra das duas famílias e encerrando os comentários das pessoas. A sugestão, porém, não agrada a todos. A avó rejeita a ideia imediatamente e afirma que não haverá nenhuma festa. Apesar da oposição, Melis e Sevat defendem que uma cerimônia pública seria a melhor forma de mostrar que não fizeram nada de errado. Sem aceitar a proposta, a avó encerra a discussão e ordena que o casal volte imediatamente para casa. Sevat concorda e leva Melis embora. Do outro lado, Duigu corre atrás de Semo e pede que ele pare para ouvi-la. Em lágrimas, ele admite que cometeu um erro ir ao casamento. Duigu explica que nunca quis machucá-lo e afirma que tomou aquela decisão acreditando que estava fazendo o melhor por ele. Naquele momento, Burai e outros homens os veem. Eles agarram Duigu e a colocam à força dentro do carro. Em seguida, espancam Semo e vão embora. Semo tenta correr atrás do carro,
mas não consegue alcançá-lo. Enquanto isso, Yusuf está lavando louça e comenta consigo que quase perdeu o controle ao ver a situação e teve vontade de tirar Zeliha do hotel para protegê-la. Ele afirma que ele está começando a agir como Semo, deixando o ciúme dominar suas decisões. Yusuf percebe que ela tem razão e admite que exagerou na maneira como a tratou. Yusuf acredita que Semo pode estar prestes a fazer alguma coisa impulsiva. Yusuf tenta ligar para o rapaz, mas o telefone está fora da área de cobertura, aumentando ainda mais sua preocupação. Enquanto tenta descobrir onde Semo está, Cevdet chega para visitá-los e pergunta por ele. Yusuf aproveita a oportunidade para revelar que Semo está envolvido em um trabalho ilegal e que acredita que ele se meteu em uma situação muito perigosa. Ele explica que tenta falar com ele, mas não consegue contato. A revelação provoca um forte impacto em Cevdet, que passa mal ao descobrir a verdade. Do outro lado, Devran revela para Aziz que Vera decidiu ir para Moscou como forma de puni-lo pelo que aconteceu entre eles. Questionado sobre o motivo da separação, ele explica que disse a Vera que assumiria a responsabilidade pelo filho, mas que os dois não poderiam continuar juntos. A resposta provoca a indignação de Aziz. Ela afirma que Devran sempre a acusou de ser insensível, mas que, na verdade, ele é quem não se importa com os sentimentos das pessoas. Para ela, ao rejeitar Vera, Devran também abandonou o próprio filho. Devran tenta se defender e diz que nunca desejou que a situação chegasse àquele ponto. Insiste que suas decisões não foram motivadas por egoísmo e que acreditava estar fazendo o que era certo. Aziz, porém, não aceita suas justificativas. Ela afirma que as atitudes dele demonstram exatamente o contrário e diz que, se ele foi capaz de abandonar o filho que ainda nem nasceu, também será capaz de abandonar qualquer outra pessoa. Por fim, declara que não acredita mais em nenhuma de suas explicações e deixa claro que ele perdeu completamente sua confiança. Enquanto Devran e Aziz discutem, Bersan liga e pede para conversar com Aziz em particular. Ela revela que Vera está escondida na casa de Yavuz, deixando Aziz chocada com a informação. Assim que Aziz desliga, Devran percebe a gravidade da situação. Aziz evita dar detalhes e muda de assunto, dizendo que precisa ir embora imediatamente. Para justificar sua saída, Aziz explica que recebeu uma ligação da escola e que precisa ir até lá com urgência. Devran se oferece para acompanhá-la, acreditando que pode ajudá-la. Aziz, porém, recusa a companhia dele. Ela afirma que prefere resolver tudo sozinha e pede que Devran não se envolva naquele assunto. Devran estranha a mudança de comportamento e pergunta se ela ainda está magoada com o que aconteceu entre eles. Aziz responde que não aconteceu nada de novo, mas admite que precisa de um tempo para ficar sozinha e colocar os pensamentos em ordem. Respeitando sua decisão, Devran insiste apenas em levá-la de carro para que ela não vá sozinha. Mesmo relutante, Aziz acaba aceitando a carona, deixando claro, porém, que não deseja conversar durante o trajeto. Enquanto isso, Devran permanece preocupado, sem entender como poderá reconquistar a confiança dela. Durante o caminho, Devran percebe que Aziz continua muito inquieta. Ele insiste em saber o que aconteceu depois da ligação que ela recebeu e questiona por que ela mudou de comportamento tão de repente. Aziz tenta encerrar o assunto, afirmando apenas que precisa de um tempo para pensar. Sem acreditar na explicação, Devran começa a perguntar se o problema envolve Vera, sua mãe ou os irmãos de Aziz. Para tranquilizá-lo, ela diz que as crianças apenas se envolveram em uma confusão na escola e garante que não aconteceu nada mais grave. Mesmo assim, Devran continua desconfiado e afirma que ela está escondendo alguma coisa. Aziz nega várias vezes e pede que ele pare de insistir. Diante da promessa de que ela está dizendo a verdade, Devran decide encerrar a conversa, embora continue desconfiado. Enquanto isso, Semo chega gritando pelo nome de Buray. Yusuf encontra Semo e, logo em seguida, Cevdet aparece e o repreende duramente por voltar a se envolver com pessoas perigosas. Ele lembra que já havia avisado para que ele ficassem longe daquele ambiente, como castigo, proíbe os dois de continuarem trabalhando naquele lugar. Semo aceita a bronca, mas explica que não pode obedecer naquele momento porque Duygu foi sequestrada e precisa de ajuda. Cevdet fica chocado ao descobrir que a jovem está em perigo, mas insiste para que Semo não se envolva mais nessa situação. Mesmo assim, o rapaz se recusa a abandonar Duygu e sai decidido a resgatá-la.